Bora ver esse trem aqui, meu povo. O Sérgio Sacani ficou putaço. Fiz quinta série, sexta série, tudo. Aliás, eu já conto, aí no terceiro colegial, eu era o cara mais odiado da escola, era eu, entendeu? Como aluno. Sério, Sérgio? Você Eu aprontava? não é que eu aprontava, cara. Primeiro que eu odiava o professor que vinha cantando e contando piada, cara. Jesus voltou, ajuda a chegar nos 100 mil seguidores. Deixa o dedo no like. E o Sérgio Sacani tem cara de ser aquele aluno que queria saber tudo, perguntar tudo. E eu sou o tipo do cara que amava o professor que ficava contando piada a sala inteira, a aula inteira. Bravo. Eu odiava aquilo ali. Cara, eu queria aprender, cara. Entendeu? E às vezes o professor resolvia, aí eu via que o professor tava enrolado. Falei, cara, esse cara não tá sabendo, cara. Porque eles ficam presos, ou é naquela apostila, ou é naquele livro. Eu pego o livro dos meus filhos, cara, é tudo riscado. Falo, isso aqui tá errado, cara. Isso aqui tá errado. Entendeu? Como pode um livro, por exemplo, um exemplo bem básico, a gente não tem horário de verão desde 2018. Como que um livro hoje, em 2022, ainda explica o que é horário de verão, cara? Não precisa disso, cara. É riscar, cara. Exato. Entendeu? É riscar. E né, mas o horário de verão pode voltar a qualquer momento, né? na área que eu entendo um pouquinho, que é na área de astronomia, cara, você pode pegar o livro, cara, e sem brincadeira, jogar fora, entendeu? E hoje, pra mim, é inadmissível isso, cara. É inadmissível. Porque se fosse na minha época, que eu tinha que ir na biblioteca, pegar a Barça, que era um negócio atrasado 1 ano, pra ler um verbete lá, o que é Saturno. E só daqui 2 anos que eu ia ter a atualização do número de luas de Saturno. Hoje não, cara. Você bate aqui, cara, pum, Wikipedia, pá, na hora, te dá uma tabela com tudo. Então, assim, eu não admito que aconteça isso. Então, eu fico muito revoltado mesmo, sabe? Até eu falo pros meus filhos, eles ficam bem, eles falam, não fala nada, não, e tal. Eu falo, vou falar, cara, vou lá na escola e vou falar isso aqui, cara, porque isso aqui não pode ser um negócio desse, entendeu? É complicado, cara. Isso aí tem um reflexo. Pô, galera. A gente acha Peraí, que não. Brasil, talvez vocês não saibam, muita galera aí é nova, talvez vocês não tenham o prazer de ver o que o Sérgio Sacani tá falando, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Antigamente, pra você estudar, meu filho, é isso aqui. Mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui era como você deveria estudar antigamente. Não sei se vocês estão vendo aí, não sei se dá pra ver aqui, mas enfim. Mano, era isso, velho, ó. Isso aqui é o que como a gente estudava antigamente, cara, ó. Maluco do céu, é isso, cara. Aqui tava a informação, hein? Novo Atlas Geográfico Mundial. Cara, era braba a situação, hein? Nossa senhora, rasgou tudo o bagulho. Bora voltar aqui pro corte, que é importante. Vamos lá. Não, mas aí quando entra nessas provas aí que você falou, PISA e não sei o quê, você dá um reflexo muito grande nisso. Cara. Exato. E sabe, Sérgio, vou entrar um pouco no assunto que você falou de sistema apostilado. Sabe por que a gente utiliza tanto esse sistema apostilado, Sérgio? Eu vou te contar uma coisa que você vai falar, nossa, não imaginava. Eu tive a oportunidade de fazer minha especialização em Portugal. E fui lá entender, né? E eu percebia que muitas escolas não tinham sistema apostilado. Basicamente, quase nenhuma. E eu fui questionar, falei, olha, como é que funciona aqui? E eles olharam para mim, não, o professor tem a liberdade de escolha, ele pode escolher o livro que ele quer, ele pode escolher a metodologia que ele quiser. Olha aí. E aí, quando você traz o sistema de ensino para cá, de certa maneira, o que você está querendo dizer? É que o professor ele precisa seguir, pelo menos, ter um padrão de qualidade exigido, na média, para trabalhar aquele tipo de conteúdo. Porque isso vai refletir também para a escola, aí voltando, né, ao sistema de ensino privado, porque aquilo vai gerar um resultado que é uma nota, e aí as escolas geralmente expõem, olha, todos aqui passaram com 10 em medicina. Não, mas aí eu acho que tem uma diferença até do colegial para frente. Porque aí do colegial para frente, esquece. Aí os caras só querem saber do vestibular mesmo, mas aí que é o problema do sistema brasileiro mesmo. Exatamente. Isso é um problema do sistema, né? Mas aí que tá, esse lance aí de Portugal, então, não ser apostila é legal pra caramba. Ó. Exato. Porque aí o professor tem a liberdade, ele tem a autonomia de escolha. E é claro, ele tem que ter um padrão de qualidade exigido pela instituição, né? Mas isso também dá liberdade para que ele possa escolher. Porque a instituição ela pode dar aqui, ó. Você tem essa, por exemplo, matemática, ó, você tem essa lista. E chegamos aqui no comercial, hein? Brincadeira, hein? Brincadeira, meu irmão. Sai fora. Lista aqui de livro, cara. Vê aí qual que você se adapta melhor Exato. e manda bala. Exatamente. História, você tem essa lista aqui. Vê aí qual que você e manda bala.
Exato. Agora, quando você enfia a apostila e tal, aí você já engessou. Você já engessou. Aí já ferrou. Pra mim já começa a ferrar. E o professor, ele é cobrado por dar aquele conteúdo naquele período. Então, assim, isso também, de certa maneira, Sérgio, não sei se você concorda comigo, ele limita a criatividade do professor. Com Porque certeza. o professor, ele tem que entrar na sala de aula, ele tem uma rotina de... Tem que fazer lá todas as atividades, corrigir as provas, ele tem que dar satisfação também para a família de tudo que está acontecendo, gerenciar conflitos. Tem uma pesquisa que fala de conflito, Sérgio, que normalmente num ambiente de sala de aula, que dura aí 50 minutos, 1 hora a aula, que o professor administra pelo menos 40% dele só administrando conflitos interpessoais na relação dos alunos. Então, isso aí eu acredito então também. imagina, Sérgio, um professor que tem todos esses trabalhos e ainda por cima tem que dar conta daquela apostila de maneira engessada. Ele vai ter liberdade criativa para sair daquele roteiro e trabalhar, por exemplo, uma atividade de cultura maker? Dificilmente, Sérgio. Nunca. Ele vai poder ter tempo, por exemplo, de colocar numa tela e ensinar as crianças a aprender a programar. E nota, Sérgio, quando a gente entra, por exemplo, com uma atividade ou dá uma sugestão de robótica, tecnologia, de programação, o professor também tem o entrave de que ele fala, não, eu não sei o suficiente, então ele tem receio que os alunos saibam mais do que ele. E pra mim é isso, com certeza. E ele se vê na questão ainda de autoridade naquele tipo de conteúdo, que não pode ser contestada. É claro, né? A gente sabe que isso varia de cada professor, de mentalidades diferentes, de abordagens metodológicas diferentes. Mas o papel do professor é, de novo, é ser o mediador, é de trabalhar com curiosidade, Sérgio. E aí tem uma teoria do Robin Forsten que ele diz o seguinte, que o professor na mediação ele tem que ter intencionalidade, ou seja, ele tem que ter claro qual que é o objetivo pedagógico que ele vai trabalhar, ele tem que ter significado. Então, quando o estudante for ver, ele fala, puxa, igual você falou, Sérgio, esse professor aqui não está entendendo, ou eu não estou entendendo o que ele está querendo trazer, né? E tem que ter a reciprocidade. Então, intencionalidade, significado, reciprocidade. Então, tudo isso é muito importante para que o conjunto educacional aconteça da melhor forma dentro de sala de aula. Senão, a gente vai voltar àquele ponto que você até mencionou, vai engessando. Vai engessando. E a gente volta ao PISA. Olha como que está Não, e a o nossa professor, posição. Às vezes, ele pensa... Se um professor chegasse numa reunião pra mim e falasse assim, galera, paz, eu fiz um negócio diferente. Eu ia aplaudir o professor, cara. Falar, pô, que legal, cara. Tá aí, fez um negócio diferente, entendeu? Mas porque a sua mentalidade é diferente, Sérgio. Será que nunca fizeram uma pesquisa dessa com os pais, não? Podiam fazer, né? Ficou uma dica para as escolas aí, É verdade. Cara, mas vamos voltar lá no início da civilização, quando se começou a criar as funções da sociedade. O professor, velho, era o cara assim... Os professores, quem ganhava dinheiro eram os reitores. Os professores, eles ganhavam migalha que os alunos levavam, que os pais davam. Então, assim, geralmente o lance que você via lá dos alunos dar maçã pro professor lá no Chaves, aquele era o pagamento dos professores lá na antiguidade. Se você não... Tá, eu tô lendo esse livro aqui, Educação e Luta de Classes. Já tô lendo ele segunda vez esse livro, porque, enfim. Mas geralmente é isso. E hoje a gente está num ponto onde o professor não é reconhecido, não ganha um bom salário, muitas vezes ele dá aula de manhã, à tarde e à noite. Se ele não seguir essa metodologia, cara, se ele não seguir aquilo, o cara fica maluco, não consegue dar aula, vai ser mandado embora e não vai conseguir nem pagar as contas. Então, assim, Sérgio Sacani é um ponto fora da curva, é um cara extremamente inteligente, formado pela Unicamp. Enfim, não preciso ficar falando sobre o cara aqui que vocês conhecem. Mas hoje em dia é impossível um professor sair da linha, velho. Não tem como. Não dá. Com os pais, o que você acha que se um professor chegasse e desse uma aula, porque o cara vai lá, vai ensinar, por exemplo, para qualquer coisa aí na parte física, por exemplo, vai ensinar velocidade média, velocidade e tal. Esquece o livro, galera. Não vamos usar isso aqui, não. Vamos usar isso aqui, ó. O cara faz ali, o aluno aprende. Mas o professor não tem um incentivo para isso. Enfim, a gente está falando de incentivo. É a porcaria do dinheiro. E não usou aquela coisa engessada. Para mim tá excelente, cara. Sabe como a gente faz na engenhoteca com essa coisa de velocidade média, Sérgio? Eu vou te dar um exemplo. Sérgio, velocidade média, você tem ali a distância dividido pelo tempo. Simples assim. A gente pega as crianças, isso logo nos anos iniciais, e a gente coloca uma rampa na sala, coloca lá
uma fita, né, de 1 metro, falar, pessoal, o desafio aqui é montar um carrinho, vocês vão colocar o carrinho nessa rampa e vamos ver qual carrinho passa na maior velocidade aqui e vamos calcular, olha, com cronômetro, cada grupo lá com seu cronômetro. Sérgio, as crianças, elas falam aquilo, falam, nossa, que legal, para elas é uma competição, uma brincadeira. Quando ela chega no ensino médio, ela vai voltar e falar, cara, eu fiz esse cálculo quando eu estava lá nos anos iniciais. A criança aprendeu física sem querer, Sérgio, brincando. Exatamente. É isso que a gente precisa, sabe? É isso que a gente precisa. Isso é lindo, mas só vai acontecer no ensino da elite. Isso daí, se você for numa escola particular, cara, você vai ter muito isso. Muito, muito. Da educação. Ter momentos como esse de liberdade para que a criança possa aprender sem aquele monte de conceito tradicional, que é o que a gente tinha na educação 1.0, Sérgio. Onde o professor, de novo, ele só transmitiu o conhecimento e o aluno é esse ser passivo. É a partir lá da educação 3.0 que o professor começa a entender que ele tem que ter uma interdisciplinaridade, as áreas de conhecimento elas têm que se conectar. E olha que interessante, né, Sérgio? Por exemplo, a partir do 6º ano, dos anos finais, entra o professor na caixinha de português. Pum, 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 50 minutos, passou, aí entra o professor de matemática. O aluno tem que virar a chave. O que devia acontecer são espaços onde o aluno vai fazendo essas conexões junto com o professor por meio de projetos. Tem até uma sigla, que é uma abordagem metodológica chamada PBL, que é Project Based Learning. Ah, sim, Project Based Learning, conheço. E é exatamente isso. Vamos trabalhar com um projeto que integra todas as áreas de conhecimento. Vamos fazer com que os alunos aprendam de maneira multidisciplinar. Só que, Sérgio, dá trabalho. Difícil. Isso aí dá trabalho, a galera não vai querer fazer. Cara. Exato, não vai. Exato. Vai querer fazer o jeitão tradicional. Eu fico assim, realmente, cara, fico muito puto, pra falar bem a verdade, entendeu? Fico mesmo, cara, porque... Pô, podia estar aprendendo tantas outras coisas, assim, de uma maneira diferente, entendeu? Uhum. Aí chega, você tem que ouvir assim, pô, mas essa coisa aqui é chata. Eu falo, cara, não é chato, cara. Isso aí não é chato. Esse aqui é o negócio que eu sei que não é chato, mas eu sei que está sendo passado de uma maneira chata, né? Exato. E aí, tanto que tem os projetos, aquilo lá que eu falei, né? Que aí um chega e fala assim, pô, mas meu professor de tal é legal pra caramba. Por quê? Porque ele faz uma coisinha, não precisa ter muito, cara. Uma coisinha diferente. Mas olha, aí eu vou pegar um detalhe muito importante, que é o seguinte, o aluno, se for principalmente de escola pública, esse aluno está bem alimentado? Ele está bem nutrido? Ele está com todas as vitaminas e nutrientes necessários no corpo para ele poder pelo menos pensar? Porque, cara, um estômago vazio é uma cabeça vazia, você não consegue raciocinar com fome de forma alguma. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto. O Sérgio Sacani dessa vez saiu do sério mesmo. E ajuda a chegar nos 100 mil seguidores, hein? Fui!